Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal Palavra e Estudos Bíblicos e somos gratos ao Senhor nosso Deus por mais essa maravilhosa oportunidade que Ele nos concede e juntos nós aprendemos mais um pouco da Bíblia Sagrada. E antes de nós abordarmos o texto a ser lido, eu peço aos amados mais uma vez para não se esquecer de, ao visualizar, vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Isto é muito importante para o crescimento do canal, é muito importante para que nós cresçamos com a graça de Deus e também, na medida do possível, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas e ouvir a santa e bendita palavra de Deus. E então, o livro a ser lido hoje é o profeta Abacuque, e juntamente com o profeta Joel, é um dos profetas que ficou conhecido como o profeta do avivamento. Embora que o início do livro do profeta Abacuque não mostra isso, pois ele passou primeiro, antes dele experimentar um maravilhoso e abundante avivamento da parte do Senhor, ele passou um período bem conturbado, bem depressivo, bem angustioso do seu ministério profético. Mas antes de nós prosseguirmos, leamos aqui a palavra do Senhor. Então, Abacuque, capítulo 1, inicialmente do versículo 1 até o 4. Depois, permitindo Deus, nós vamos prosseguindo lendo mais alguns versículos. Então, o versículo 1 diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei, violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então, queridos, até aqui por enquanto. O profeta Abacuque, possivelmente, ele exerceu seu ministério profético no final do reinado do rei Josias, e ele profetizou no reino do sul, o reino de Judá, e foi um período em que o rei Josias, durante seu reinado, ele promoveu grandes reformas espirituais, aboliu a idolatria, aboliu os cultos pagãos, ele aboliu alguns costumes de imoralidade que vinha acontecendo em meio ao povo de Judá. Acontecia também no Reino do Norte, o povo de Israel, e esses pecados levaram o Reino do Norte, o Reino de Israel, ao cativeiro pela Assíria, e iria levar também os judeus, aqueles que pertenciam ao Reino do Sul, o Reino de Judá, também para o cativeiro babilônico. E depois que passa o período do reinado de Josias, o povo progressivamente começaram a geração dos dias contemporâneos de Abacuque. Eles começaram novamente a se afastar do Senhor, eles começaram a abandonar o culto ao Senhor, o temor a Deus, eles voltaram aos cultos pagãos, à imoralidade, e essa situação se agravou
quando a injustiça começou a ser praticada dos judeus contra judeus, as autoridades judaicas, aqueles que compunham a alta sociedade judaica, eles começaram então a oprimir as camadas mais simples, as camadas mais pobres, aqueles que financeiramente eles tinham menos recursos. E essa situação, ela afligiu o profeta Abacuque, porque ele não transigiu com o pecado, ele continuou fiel ao Senhor nosso Deus. Ele foi chamado por Deus para profetizar, para avisar o povo de Judá, o povo do Reino do Sul, para que eles não abandonassem, para que eles não continuassem abandonando as leis do Senhor, para que eles voltassem a viver uma vida de piedade, uma vida de temor a Deus. E eles não davam ouvidos à voz do profeta Abacuque. Isto aconteceu também nos dias contemporâneos de Jeremias. Isto aconteceu também com Isaías, o chamado profeta messiânico, e outros profetas mais, aos quais o Senhor Deus levantava no intuito de trazer o povo de volta à razão, de volta à fidelidade espiritual. E essa situação afligia o profeta Abacuque, e ele intercedia a Deus pelo seu povo e pedia para que o Senhor Deus corrigisse o seu povo, para que eles se voltassem para ele. E acontece, amados, que desde o primeiro momento em que nós começamos a buscar, que nós vamos buscar o Senhor por uma causa, por uma situação aflitiva, é bem verdade que não buscamos ao Senhor nosso Deus apenas por uma causa, por uma situação aflitiva. Nós devemos buscar ao Senhor nosso Deus, porque orar ao Senhor nosso Deus, buscar o Senhor nosso Deus é ter um diálogo com Ele, é estreitar o nosso relacionamento com Ele, é estreitar a nossa comunhão com Ele. Isso é maravilhoso. Mas é bem verdade que quando vem algumas situações aflitivas, aí nós nos colocamos a buscar o Senhor com mais afinco, até com mais frequência. E não era para isso acontecer, mas às vezes acontece. E o profeta Abacuque, então, ele intercedia pelo seu povo. Mas enquanto a resposta do Senhor não vinha, ele se via afligido. Ele se via afligido pelo procedimento dos seus compatriotas. E ele até cita o que vinha acontecendo no meio do seu povo. Não era para acontecer, porque afinal de contas, o povo de Israel e depois a tribo do norte e a tribo do sul, eles foram levantados por Deus através de Abraão para serem os portadores dos santos oráculos de Deus, das mensagens de Deus, dos ensinamentos de Deus. Eles eram para representar a santidade de Deus na velha aliança. E, infelizmente, algumas gerações falhavam nesse objetivo. Eles falhavam nessa missão. E nos dias atuais em que nós estamos vivendo, uma parte também da cristandade, não estamos mais na velha aliança, estamos na nova aliança, mas também uma parte da cristandade tem falhado nesse intento, pois se o povo de Israel, eles eram os representantes espirituais de Deus na antiga aliança, a igreja do Senhor, ela é a agência espiritual, ela é a representante espiritual do Evangelho do Senhor Jesus Cristo na nova aliança. E alguns segmentos que compõem esta igreja, que compõem a igreja invisível, infelizmente, tem falhado neste intento, tem falhado nesse propósito, nessa missão, desviando o alvo dos cristãos, desviando o alvo daqueles que precisam ouvir falar do Senhor Jesus Cristo, para ser salvo, para ser transformado e liberto, em outras questões que até são questões humanas, são preceitos humanos.
Mas graças a Deus, que assim como na antiga aliança, havia os Abacuque, Jeremias, Zacarias, Malaquias e outros mais, Isaías e Daniel, e inúmeros profetas do Senhor, homens de Deus, que eles não aceitavam transigir, eles não aceitavam o desvio espiritual, eles escolhiam permanecer fiéis ao Senhor, seu Deus. Também na antiga aliança, não precisamos, nem podemos, nem devemos ser também pessimistas, a ponto de achar que ninguém mais é fiel. Não, na nova aliança, Deus ainda tem os seus fiéis. Deus ainda tem os seus Abacuque. Deus ainda tem o seu Jeremias. Deus ainda tem Déboras. Deus ainda tem Esther. Deus ainda tem Ana. Deus ainda tem Zacarias. Ou seja, os profetas da nova aliança que permanecem fiéis. E o profeta Abacuque, nesse período, ele estava muito aflito. E a sua aflição foi tamanha que ele se sentiu depressivo, ele se sentiu muito angustiado com aquela situação, porque acontecia diante dos seus olhos aquelas injustiças, né, contenda, perversão e violência, ele cita aqui, destruição, tudo acontecia diante dos seus olhos. E daqueles que permaneciam fiéis, não era só Abacuque, tinha umas pessoas que permaneciam fiéis, mas estes fiéis, e principalmente aqueles que eram pobres financeiramente, eram oprimidos. E essa circunstância fez com que Abacuque se sentisse muito depressivo, e a ponto dele achar que a resposta de Deus estava demorando. Ele acreditava que a resposta viria. Até mesmo, né, em suas palavras queixosas, nós percebemos que ele sabia que Deus iria responder. Mas ele tinha a sensação, por causa daquela situação aflitiva, ele tinha a sensação de que Deus estava demorando. Mas, queridos, o nosso Deus, ele responde. Mas ele responde sim, não no cronos do homem, ou seja, no tempo humano, no tempo do homem, mas ele responde no tempo kairos, ou seja, no tempo de Deus, porque Deus sabe perfeitamente o momento em que ele vai responder. Mas Abacuque, ele tinha a sensação de que Deus estava demorando. Mas nós também, às vezes, nós pensamos que o Senhor Deus está demorando para responder às nossas orações, para resolver os nossos problemas. Não é só problema, a vida do servo de Deus, tanto da antiga aliança quanto da nova aliança, não é só problemas, não é só dificuldades, não é só tristeza, mas vem esses momentos. E nós queremos, por nossa humanidade, nós desejamos que Deus resolva logo. Nós queremos ditar para Deus, às vezes, nós queremos determinar para Deus que Ele tem que resolver logo. Não é nem para hoje nem para amanhã, é para ontem. A nossa impaciência humana, às vezes, nos leva a ter esse sentimento. E isso acontecia com o profeta Abacuque, porque ele fala aqui no versículo 3, por que o Senhor me permite ver a iniquidade, ver a vexação? O versículo 2, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Então, a depressão na vida de Abacuque foi a tal ponto que ele pensou que Deus não estava escutando. No seu íntimo, ele sabia que Deus ia responder. Ele tinha a convicção de que Deus iria responder. Mas, ao mesmo tempo, ele chegou a pensar no seu desespero de que Deus não estava escutando ele. Mas Deus estava escutando. E não somente Deus estava escutando, como iria responder e como respondeu no tempo dele. E outra coisa, amados, no versículo 5, o versículo 5 nos mostra que a resposta de Deus não era exatamente a resposta que Abacuque estava esperando. Porque certamente Abacuque estava esperando apenas uma correção doméstica, uma correção no âmbito judaico para o povo do Reino do Sul,
para aqueles que estavam apostatados, e eles se voltarem para Deus, eles sofrerem aquele castigo, aquela correção, e se voltarem para Deus e voltarem a viver uma vida normal, e espiritualmente falando. Mas acontece, amados, que o Senhor Deus é aquele que sonda os corações. E ele sabia que muitos corações daqueles que compunham aquela nação estavam apostatados, estavam pervertidos de tal forma que não havia outra solução a não ser levar para o cativeiro, para ali eles sentirem o peso do que é ser cativo, do que ser escravo, para então, naquela extrema angústia, eles clamarem ao Senhor e se voltarem para Deus de uma forma não temporária, mas de uma forma definitiva. Aquela geração que voltaria de uma forma legítima, de uma forma definitiva, e não mais se desviaria das leis do Senhor seu Deus. E Deus responde para Abacuque: vede então entre as nações, aqui já é o Senhor Deus falando, vede então entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque eu vou realizar em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contado. Fazendo uma pausa aqui, amados, aqui o Senhor Deus, em outras palavras, parafraseando, é como se o Senhor Deus estivesse falando para Abacuque: Abacuque, meu servo, você pensa que na sua angústia que eu não estou te escutando? Você pensa que eu estou tardando? Mas olha aqui, eu vou fazer, eu estou escutando, não só estou escutando, não só eu vou responder como eu estou respondendo, mas eu estou respondendo não dentro da sua perspectiva, não dentro da sua expectativa, mas da minha soberania, do meu comando. E aí o Senhor Deus fala: vede então entre as nações, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que eu vou suscitar os caldeus, nação amarga, apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não sua. Então aqui o Senhor Deus fala para Abacuque que a reprimenda, a correção, que o castigo, o juízo que ele iria aplicar sobre aquela geração não era um castigozinho, não era uma repreensãozinha, apenas chamar a atenção, pronto, acabou, e vida que segue. Não, o Senhor Deus, ele iria permitir que aquela geração fosse para o cativeiro, para que eles aprendessem. Não é porque Deus tem prazer em castigar, Deus não tem prazer em maltratar, Deus não tem prazer nem na morte do ímpio, muito mais no sofrimento do seu povo. Mas era necessário, porque aquele povo estava endurecido de uma tal forma que, infelizmente, o cativeiro seria necessário. E Abacuque, agora nós vamos pular direto para o versículo 12. Abacuque, ele não compreende plenamente a resposta de Deus, porque a resposta de Deus, como nós já dissemos, não foi a resposta que ele aguardava, a resposta que ele esperava. E ele torna, então, a questionar ao Senhor Deus, e não somente a questionar ao Senhor Deus, mas ele meio vai querer ensinar para Deus a forma que ele deveria corrigir o seu povo, a forma que ele deveria repreender o seu povo. Queridos, mas o apóstolo Paulo vai nos dizer, e o profeta Isaías, ele vai nos dizer que quem conheceu a mente do Senhor para lhe dar conselho? Quem somos nós, os seres humanos, para ensinar Deus a fazer qualquer coisa? Mas Abacuque, ele vai falar para Deus aqui no versículo 12: não é tu desde sempre, ó Senhor meu Deus, meu santo. Bom, uma qualidade, e dentre as qualidades de Abacuque, nós entendemos aqui uma maravilhosa, que ainda que Abacuque, na sua humanidade, e na sua angústia, na sua ansiedade, ele não compreendia na sua plenitude a resposta de Deus, mas ele sabia
ele não perdia o foco de que o seu Deus, de que ele servia um Deus santo. Aliás, por isso, possivelmente, ele desejava tanto que o Senhor Deus desse uma repreensão nos seus compatriotas, no seu povo, para que eles se voltassem para ele, porque aqueles que são chamados povo de Deus, o Senhor Deus vai nos dizer no livro de Pedro, na primeira carta que Pedro escreve, ele vai dizer: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E Abacuque, ele tinha consciência de que o povo do Senhor não poderia continuar vivendo da forma que eles estavam vivendo. Porque ele disse assim: não é tu desde sempre, ó Senhor meu Deus, o meu santo, nós não morreremos. O Senhor para juízo pudeste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a vexação, e não podes contemplar. Aí agora, na continuação do versículo 13, nós percebemos que Abacuque meio que estava querendo ensinar para Deus, para o Senhor Deus, a forma dele agir. Porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Então, na verdade, aqui Abacuque estava como que dando uma reprimenda no Senhor Deus, dizendo: espera aí, mas a repreensão, o castigo que o Senhor vai aplicar sobre os meus compatriotas é entregar eles nas mãos de pessoas que são piores do que eles. O meu povo, eles são melhores, eles são mais justos do que os babilônios. Só, amados, que naquele momento, naquele período de tempo, os israelitas que compunham o reino do sul, eles não estavam sendo muito mais justos do que o povo da Babilônia. Porque o próprio Abacuque, ele vai citar aqui o que eles praticavam. Eles praticavam a destruição, a violência, no versículo, estou aqui de volta ao versículo 3, a destruição, a violência, contenda, injustiça e a sentença distorcida, ou seja, a sentença era aplicada de acordo com uma propina recebida. E então, naquele momento, o povo de Israel, os concidadãos, os compatriotas de Abacuque não eram tão justos, não eram tão mais justos assim do que a nação da Babilônia, do que os babilônios. É bem verdade que eles não deixavam de ser os eleitos de Deus, de ser o povo de Deus, mas precisavam de uma repreensão. E conosco também não acontece diferente não, queridos. Conosco não acontece, nós, os cristãos da nova aliança, às vezes o Senhor precisa sim de passar uma reprimenda em nós. Eu estou falando de uma forma geral. Não estou dizendo que nós deixamos de ser crentes, deixamos de crer no Senhor, queremos continuar servindo ao Senhor, queremos continuar sendo a igreja do Senhor, mas às vezes Deus precisa trabalhar em nossa vida para que nós nos aproximamos mais dele. E Abacuque, naquele momento, ele não compreendeu isto. Quando ele disse: por que o Senhor te calas quando o ímpio devora aqueles que é mais puro do que ele? E agora no versículo, e ele prossegue dizendo então as características negativas dos babilônios. E quando ele termina, ele agora no capítulo 2, ele vai dizer, no versículo 1, ele vai dizer: sobre minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando ele for arguido. Abacuque, ele descreve aqui então, do versículo 13, do versículo 12 até o versículo 17, então as atribuições negativas do povo da Babilônia. E realmente eles eram um povo cruel mesmo, eles eram um povo sem misericórdia, eram um povo ímpio mesmo. Mas a confusão de Abacuque é de pensar de que aquela geração, contemporânea dos seus dias, eram bem melhores do que
do que a nação da Babilônia, do que o povo da Babilônia. Porque se o povo da Babilônia, eles praticavam o paganismo, eles serviam a deuses pagãos, os israelitas também estavam fazendo isso. Eles estavam praticando a idolatria e praticando a injustiça. E após Abacuque fazer essas ponderações, essas considerações, então ele fala assim: sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido, ou em outra tradução, se porventura eu for acusado. E Abacuque, na verdade, ele se coloca sobre o muro da cidade de Jerusalém, ele se coloca sobre o muro de Judá, e ali ele se coloca na posição de um sentinela que aguarda para ouvir a voz do seu senhor, do seu general, do seu rei. Agora ele está aguardando a resposta de Deus. E o Senhor, bondosamente, mais uma vez responde para ele. Antes de nós prosseguirmos, é interessante, queridos, como o Senhor Deus é maravilhoso, Ele é misericordioso. Porque, na verdade, se fosse um líder espiritual qualquer, se não fosse o Senhor Deus que sonda os corações, poderia dizer sim: Abacuque, quem é você para me ensinar a trabalhar, a me aconselhar, a falar o que eu devo fazer? Mas o Senhor Deus, misericordiosamente, ele, ao invés de ele passar uma reprimenda em Abacuque, ele vai dizer: então o Senhor me respondeu, e o Abacuque diz assim: então o Senhor me respondeu e disse, agora o Senhor Deus dizendo: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler e o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Graças a Deus. Glória a Deus. Então, queridos, o Senhor Deus, ele manda, ao invés de ele passar uma dura reprimenda em Abacuque, olha que Abacuque talvez ele tivesse essa sensação, porque no final do versículo 1 ele disse: e vigiarei para ver o que ele fala comigo e o que eu responderei quando eu for acusado, ou seja, aqui repreendido. Mas, como eu já disse, ao invés disso, o Senhor manda ele escrever uma visão. E qual é essa visão que Abacuque iria responder? Que era para servir de lição, não somente para os babilônios, para servir de exemplo para o próprio reino de Judá, como também para gerações posteriores, que chegaria assim até nós. Mas antes, o Senhor Deus fala: eis que sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. É como se o Senhor Deus falasse para Abacuque: eu sei de todas essas coisas. Eu sei que essa nação babilônica é assim, mas é o meu instrumento, no momento é o meu instrumento de juízo. Mas também eu vou julgar eles, porque eu sei que a alma deles, a sua alma não se incha, e a sua alma não é reta. Eles não são retos, eles não são um povo reto, eles não são um povo justo. Mas tem uma coisa, Abacuque, é como se o seu Deus falasse para ele: o meu justo pela sua fé viverá. Graças a Deus, glória a Deus. Amados, é como se o Senhor também falasse para Abacuque: olha, aconteça o que acontecer, se uma geração de compatriotas se desviar, o meu justo não desvia. Se a nação babilônica, as nações pagãs, as nações ímpias, eles são inchados, eles são orgulhosos, são arrogantes, eles não são retos, mas olha, o meu justo, ele permanece, ele pela fé, ele permanece me servindo, ele permanece fiel a mim pela sua fé, porque o justo pela sua fé viverá. E aí,
agora, o Senhor Deus vai usar agora Abacuque para escrever do versículo 5 até o versículo 20, são 15 versículos, em que o Senhor Deus vai usar para escrever nesta tábua, e teria que ser de uma forma bem legível. Não era para escrever em letras pequenas, porque ele diz aqui que para que possa ler até aquele que correndo passa. E é como se fosse um outdoor que Abacuque teria que escrever para que ninguém depois não tivesse a desculpa de que não foi ensinado, de que não foi avisado. E esses avisos, eles eram para o povo, para aquela geração, para aquela nação dos babilônios, era para a geração do reino de Judá, que precisava de um concerto com o Senhor nosso Deus, e também para as gerações posteriores, e também para a igreja do Senhor. Que aqui nós encontramos aqui uma série de ais. Ai daquele que ajunta em sua casa bem e maus adquiridos. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, ou seja, daquele que é violento, né? Daquele que tem prazer em derramar o sangue, somente o sangue inocente. Ai daquele que é beberrão, ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta, ou seja, aquele que pratica a idolatria. Então, todas essas reprimendas, essas correções, volto a repetir, não seria apenas para o povo da Babilônia, mas para todas as gerações, até a volta de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. E após Abacuque ouvir, então, as respostas do Senhor e a ordem do Senhor de se escrever numa tábua, agora nós encontramos aqui no capítulo 3, no versículo 1, agora uma mudança de compreensão do profeta Abacuque. Se no capítulo 1 nós encontramos um Abacuque depressivo, angustiado, deprimido, desesperado, até pensando, a ponto de pensar que ele orou tanto e Deus não estava escutando, que Deus estava permitindo, Deus estava tardando. Deus não estava tardando. Queridos, olha, os cristãos, a igreja do Senhor Jesus, nós não adotamos o ditado de que Deus tarda, mas não falha ou não falta. Não, Deus não tarda e nem falta. Ele vem na hora dele, ele vem na hora certa. Então, queridos, quando nós estamos buscando do Senhor, ou seja uma bênção, ou seja uma solução para o problema, estamos angustiados, estamos chorando, estejamos só certos que no tempo de Deus, no tempo certo, no tempo perfeito de Deus, a resposta virá. Glória a Deus. Graças a Deus. E agora, como já disse, nós encontramos um profeta Abacuque totalmente diferenciado aqui. Ele agora, ao invés dele continuar a buscar do Senhor uma correção para o seu povo, agora ele pede ao Senhor um avivamento. Um avivamento. Ele disse assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Aqui, queridos, o profeta Abacuque, como nós já dissemos, ele deixa de buscar do Senhor uma reprimenda, uma repreensão, um juízo para o seu povo, e não estava errado, porque na verdade a situação era caótica mesmo, e o Senhor Deus iria levar eles para o cativeiro babilônico, sim, não porque Deus, como já disse, que Deus tem prazer em castigar, é por causa da impertinência espiritual do seu povo, daquela geração. Mas Abacuque, ele compreende agora que ainda assim, que o seu povo necessitava de uma repreensão, necessitava de uma reprimenda da parte do Senhor, de um castigo, de uma correção, mas ele compreende que ele deveria buscar do Senhor, pedir ao Senhor para avivar o seu povo, avivar a sua vida e avivar ao seu povo. Porque ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ah, que bom, queridos, que
que ainda que Abacuque, ele não compreendeu plenamente a resposta do Senhor, não foi o que ele pensava. Ele pensava que mesmo o seu povo estando desviado era mais justo que os babilônios, mas quando Deus dá a resposta, que não era a resposta que ele esperava, ele não entrou pelo caminho da queixa. Não era isso que eu estava pensando de ouvir. Eu pensava que o Senhor ia fazer isso, o Senhor está fazendo isso. Mas ele disse, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Qual é a obra? A obra do Senhor na antiga aliança era exatamente o povo de Israel. Era o povo de Israel, tanto a nação unificada e depois a nação dividida, a nação do reino e a nação do sul. Era a obra do Senhor, que precisava de um avivamento. E ele disse, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Por que no meio dos anos? Por que no meio dos anos? Porque é no meio dos anos, é no meio da caminhada cristã, como hoje nós estamos, nós somos cristãos, hoje nós usamos o termo cristão, então é no meio da caminhada cristã, é que nós precisamos, como nunca, buscar um avivamento do Senhor. O povo, a nação do sul, a nação de Judá, eles estavam vivendo um outono espiritual, ou seja, uma mornidão espiritual. Era povo de Deus, mas naquele momento eles não estavam procedendo como o povo de Deus. Era uma mornidão espiritual. E levavam sacrifícios. Eles entregavam o dízimo do Senhor. Eles entregavam oferta. Eles eram fiéis. Mas acontece que eles pensavam que poderiam viver de qualquer forma, e aí era só oferecer sacrifícios, era só contribuir na casa do Senhor, e estava tudo certo. Mas o seu procedimento era um procedimento totalmente desagradável ao Senhor. Eles precisavam de se voltar, de experimentar um avivamento. Qual é o verdadeiro avivamento? O avivamento, queridos, o verdadeiro avivamento é quando nós nos voltamos para o Senhor Deus num renovo espiritual. Pedimos do Senhor nosso Deus um renovo espiritual em nossa vida. Porque o avivamento, ainda que depois ele vai se manifestar de uma forma externa, mas primeiro ele é necessário de uma forma, o início dele tem que ser de uma forma interna. E aquele povo estava precisando ser avivados, precisava de um renovo da parte do Senhor. Por que no meio dos anos? Porque no meio dos anos, igual como nós estávamos dizendo, eles estavam vivendo um outono espiritual e eles precisavam ser avivados, porque depois do outono viria o inverno. E eles precisavam de entrar no inverno de uma forma renovada, de uma forma avivada, para que eles pudessem suportar este inverno. Mas infelizmente, a maior parte daquela geração, eles não atentaram para o ministério profético de Abacuque, para os avisos, para as exortações, as reprimendas do Senhor, através do ministério do profeta Abacuque. Mas Abacuque, ele vai prosseguir, e no versículo 17, para nós finalizarmos, no versículo 17, após ele fazer essa oração, no versículo 17, nós encontramos aqui um Abacuque totalmente avivado. Se no início encontramos um Abacuque angustiado, um Abacuque depressivo, agora nós encontramos aqui um Abacuque totalmente avivado. E acreditamos também que não somente Abacuque, mas havia um remanescente, que juntamente com Abacuque permanecia fiel ao Senhor. E ele vai dizer aqui, porquanto, ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Então, queridos, Abacuque, ele experimentou este outono espiritual, esse outono de angústia, esse outono de depressão, mas ele vai chegar no inverno, um inverno de avivamento, o inverno que seria terrível para os seus compatriotas, aqueles que não quiseram voltar para o Senhor seu Deus.
Mas Abacuque e os remanescentes, eles vão entrar agora em um inverno, porque eles também, infelizmente, eles iriam sofrer, junto com seus compatriotas, eles iriam padecer algumas consequências que compunham o cativeiro babilônico, que provavelmente Abacuque também foi para o cativeiro, e outros mais. Mesmo fiéis foram para o cativeiro, mas eles foram para o cativeiro, eles entraram no inverno totalmente avivados na presença do Senhor. Isso é demonstrado pelas palavras de Abacuque aqui. Agora Abacuque aqui não está mais reclamando de que Deus estava demorando a atender essas orações. Deus estava demorando para corrigir o seu povo. Agora ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. E olha que naquele período era comum os povos vêm principalmente quando a Babilônia vem e leva a primeira leva de judeus, de israelitas para o cativeiro. Então aqueles que ficaram, a Babilônia vinha nas figueiras, vinha nas plantações, roubava os frutos, ou às vezes os próprios israelitas tinham que fazer a colheita e entregar nas mãos deles. E os frutos da vide eram levados, as ovelhas que haviam nos currais eram arrebatadas, eram levadas, eles ficavam sem nada. Mas Abacuque fez um propósito no seu coração. Ele disse assim, ainda que aconteça todas essas coisas desagradáveis, ainda que seja muito triste, porque realmente é desagradável a pessoa trabalhar e ver outro que não trabalhou, levar embora. Por exemplo, o pai de família trabalha, recebe seu salário, vem outro, põe uma arma na sua cabeça e leva o salário embora. Isso é muito desagradável. Mas Abacuque, ele estava dizendo, ainda que isto aconteça, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Isso são palavras de um homem que estava avivado, que estava cheio de Deus, estava cheio do Espírito de Deus, um homem que havia passado, um profeta que havia passado por períodos muito angustiosos, mas agora Abacuque estava avivado. E ele prossegue dizendo agora neste cântico, que na verdade é um cântico, é um salmo. Ele vai dizer, ele continua esse salmo dizendo, Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as alturas. Graças a Deus. Aqui na verdade, Abacuque, ele estava se sentindo tão pleno, tão cheio de Deus, tão cheio da unção de Deus, tão cheio da presença de Deus, que ele sentia que ele poderia praticamente voar como uma cerva. Quem trabalha com serviço zoológico sabe que as cervas, quem trabalha com ecologia, ele sabe que as cervas, quando ela começa a correr, principalmente de um predador, ou quando ela começa a correr num campo, e a velocidade é tanto que tem-se a impressão de que ela está voando. Ela está voando. A carreira de uma cerva. Tem-se a impressão de que ela não está nem encostando os seus pés no chão, de tal forma que a velocidade que ela empreende na sua corrida. E Abacuque, ele toma como exemplo então a cerva, porque ele sentia como se estivesse voando no Espírito, ele sentia como se estivesse voando na presença de Deus. E na verdade, queridos, isso não é nenhuma fantasia, não é nenhum absurdo, porque na verdade, quando o crente ele está avivado, quando a igreja do Senhor experimenta um avivamento, a igreja visível, experimenta uma congregação, um ministério, experimenta um avivamento da parte do Senhor, os crentes, os cristãos, os líderes, os pastores, é como se estivesse voando na presença do Senhor. Sente como se estivesse... E quando nós sentimos que estamos voando na presença do Senhor, é quando as dificuldades, os problemas, as angústias, as circunstâncias difíceis que permeiam a nossa vida não nos faz desistir da nossa fé, não nos faz desistir da nossa carreira, porque o nosso coração está como o coração do profeta Abacuque. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E assim, amados, que o Senhor Deus, dia após dia, nos permita viver
este avivamento, nos permita viver um avivamento tal em nossa vida, que os problemas, as dificuldades, as circunstâncias dificultosas não venham nos tirar da presença do Senhor. E não esqueçamos que não é só dificuldade, não é só angústia, mas muito mais bênção, alegria e vitória na presença do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe a todos, em o nome de Jesus, e até o próximo vídeo, assim permitindo o Senhor nosso Deus. Amém.